Há lugares no mundo que parecem guardar segredos maiores do que qualquer ser humano poderia suportar. Territórios onde a própria natureza parece conspirar contra a razão, onde o silêncio pesa mais do que qualquer grito e onde até o ar parece carregar lembranças de dor. Entre todos esses lugares, existe um que causa calafrios apenas ao ser mencionado: a Floresta dos Desaparecidos. Assim, ficou conhecida por aqueles que ousaram se aproximar de seus limites e retornaram vivos para contar o que viram. Ou mais assustador ainda, o que sentiram. O nome pode soar como uma invenção sensacionalista, mas o que está por trás dele é muito mais sombrio do que qualquer história inventada. A floresta se estende por quilômetros de mata fechada, densa, onde a luz do sol quase nunca consegue atravessar o emaranhado de copas que se entrelaçam como mãos gigantes, tentando sufocar qualquer resquício de claridade. As árvores são tão antigas que seus troncos retorcidos parecem carregar rostos ocultos, marcas que lembram expressões de agonia congeladas na madeira. O chão está sempre úmido, como se lágrimas invisíveis caíssem sobre ele sem cessar, alimentando musgos que crescem em tons estranhos, ora verde intenso, ora quase negros. O ar é pesado, úmido, impregnado de um cheiro de terra misturado com algo metálico, quase como sangue velho. Quem entra ali sente imediatamente o peso de estar em território hostil, como se tivesse ultrapassado uma linha que não deveria ter cruzado. Desde tempos imemoriais, a região é cercada de histórias perturbadoras. Povos indígenas que habitavam os arredores já falavam sobre um território amaldiçoado, onde espíritos famintos vagavam sem descanso. Eles evitavam mencionar o local, acreditando que apenas falar sobre a floresta poderia atrair sua atenção. Quando os primeiros colonizadores chegaram, registraram em seus diários relatos semelhantes. Pessoas que simplesmente se perderam, mesmo conhecendo os caminhos. Caçadores que não voltaram com suas presas. Famílias inteiras que desapareceram sem deixar vestígios. Em 1634, um padre jesuíta escreveu uma frase que ainda hoje é repetida entre os poucos que estudam o lugar. O mal habita entre aquelas árvores, e não é fera nem homem, mas algo que consome a alma dos que ousam atravessar seus limites. Essas palavras ecoam até hoje como um aviso ignorado por séculos. O que diferencia essa floresta de qualquer outro local perigoso não são apenas os desaparecimentos, mas a forma como eles acontecem. Não há rastros de luta, não há sinais de ataque de animais. As pessoas simplesmente deixam de existir. E quando algo é encontrado, nunca traz explicações, apenas mistério. Uma mochila cuidadosamente apoiada em uma pedra, como se tivesse sido deixada ali por mãos invisíveis. Um sapato solitário no meio de uma trilha, sem sinais de arrasto ou sangue. Objetos pessoais organizados em posições estranhas, como se fossem parte de um ritual que ninguém jamais conseguiu decifrar. Esses detalhes fazem com que o lugar não seja apenas um espaço físico, mas um enigma vivo que desafia a lógica e a sanidade. Com o passar das décadas, a lista de desaparecidos aumentou. Jovens aventureiros, caçadores experientes, militares em treinamento, até mesmo moradores locais que juravam conhecer cada árvore e cada pedra da região. O resultado era sempre o mesmo: um sumiço sem explicação. Alguns corpos foram encontrados, mas em estados tão bizarros que levantaram mais perguntas do que respostas. Ossadas limpas em poucos dias, como se décadas tivessem passado sobre elas. Marcas profundas em troncos que lembravam arranhões de garras gigantescas, mas sem nenhum animal correspondente na fauna local. Testemunhas falavam de vozes sussurrando nomes no vento, de passos que seguiam os viajantes sem nunca se revelarem,
de sombras que se moviam em direções contrárias à luz. O mais intrigante, porém, é que existem raríssimos relatos de pessoas que conseguiram sair de lá vivas. Não muitas, apenas o suficiente para alimentar as lendas. Essas testemunhas descrevem experiências tão semelhantes que não poderiam ter sido inventadas em conjunto. Todos falam de uma sensação de tempo distorcido, como se horas se transformassem em dias e dias em segundos. Alguns garantem que perderam a noção da realidade, que viram figuras humanas entre as árvores, mas figuras que não caminhavam, apenas flutuavam, se dissolvendo na escuridão. Houve até quem jurasse ter visto pessoas desaparecidas anos antes, paradas, imóveis, com expressões vazias, como se estivessem presas em outro plano de existência. Essas histórias, por mais absurdas que soem, são relatadas com tanto desespero que é impossível não se perguntar: e se forem verdade? Por tudo isso, a Floresta dos Desaparecidos deixou de ser apenas um lugar no mapa e se tornou um símbolo de medo coletivo. Muitos acreditam que ela é um portal, um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e algo muito mais antigo, mais faminto, que não pode ser explicado pela ciência. Há os que afirmam que a floresta escolhe suas vítimas, que não importa quão cuidadoso você seja, se for chamado, não há como escapar. Essa ideia, aterrorizante por si só, é reforçada pelo silêncio das autoridades, que raramente investigam a fundo os desaparecimentos. É como se até mesmo os órgãos oficiais tivessem medo de admitir o que acontece ali. E assim, com o tempo, a floresta ganhou vida própria na imaginação popular. Um lugar que respira, que observa, que espera pacientemente por sua próxima vítima. E a pergunta que ecoa é sempre a mesma: quantos mais terão que desaparecer para que alguém finalmente aceite que aquele território não pertence a nós? Os registros mais antigos de desaparecimentos na Floresta dos Desaparecidos remontam ao século XIX, quando colonos começaram a expandir suas terras em direção às áreas mais densas da mata. Famílias inteiras se arriscavam a abrir clareiras e estabelecer pequenas vilas próximas ao território amaldiçoado. No início, acreditava-se que os desaparecimentos eram apenas consequência das dificuldades naturais. Predadores, doenças, acidentes em meio à vegetação hostil. Mas logo, os padrões começaram a chamar a atenção. Pessoas sumiam em plena luz do dia, a poucos metros de companheiros de jornada. Trabalhadores eram vistos cortando árvores e segundos depois já não estavam mais lá, como se o espaço que ocupavam tivesse engolido sua existência. Em 1871, uma patrulha de exploradores composta por 6 homens foi enviada para mapear a área. Apenas 2 retornaram, em estado de choque, incapazes de explicar o que havia acontecido. Seus relatos, anotados em documentos oficiais, falavam de sons estranhos que ecoavam pela floresta, como vozes murmurando em uma língua incompreensível. Um deles afirmou que, durante a noite, viu um dos companheiros ser puxado para dentro da escuridão por mãos invisíveis, diante dos olhos de todos. Quando tentaram acender tochas para procurar, encontraram apenas o facão da vítima cravado no solo, vibrando levemente, como se tivesse acabado de ser deixado ali. Nenhum dos desaparecidos foi localizado, e o caso foi arquivado como inexplicável. Algumas décadas depois, em 1923, um grupo de lenhadores decidiu desafiar os rumores e adentrar a floresta em busca de madeira nobre. Eram homens experientes, acostumados com os perigos do ofício, mas nem isso os protegeu. Dos 10 que entraram, apenas 3 voltaram. Os sobreviventes falavam em delírios, tremendo de medo, e se recusaram a detalhar os acontecimentos. Um deles, porém, deixou escapar uma frase que se tornaria célebre entre os estudiosos do caso: as árvores nos observavam. Não havia olhos,
mas eu sentia o peso do olhar em cada passo. O homem enlouqueceu pouco tempo depois, sendo internado em um hospício da capital. O que viu naquela mata nunca mais permitiu que tivesse uma vida normal. O mais perturbador é que a floresta parece brincar com os que ousam enfrentá-la. Há casos em que ela não apenas consome suas vítimas, mas devolve fragmentos como se quisesse provar que esteve lá, que se alimentou. Em 1954, um grupo de escoteiros desapareceu durante uma excursão organizada. Dias depois, foram encontrados alguns de seus pertences organizados em um círculo perfeito no meio da mata. Cantis alinhados, botas dispostas em pares, lanternas ainda intactas, mas não havia corpos nem rastros de fuga. As famílias das crianças ficaram devastadas e até hoje nenhuma explicação oficial foi dada. A cena parecia mais uma oferenda do que um acidente. A floresta, como um predador consciente, parecia deixar suas marcas para manter o medo sempre vivo. Um dos relatos mais enigmáticos veio em 1967, quando um fotógrafo amador chamado Álvaro decidiu explorar a região em busca de imagens únicas da natureza. Ele nunca voltou. No entanto, sua câmera foi encontrada semanas depois, em perfeito estado, no fundo de um riacho raso. O filme revelado mostrou fotos comuns da vegetação, mas nos últimos registros havia algo que congelou o sangue dos investigadores. Em meio à mata, surgiam figuras humanoides, borradas, imóveis, como se estivessem observando o fotógrafo à distância. Nas últimas imagens, uma delas parecia estar a poucos metros de Álvaro, sem rosto, apenas uma silhueta escura. A sequência terminava em um quadro completamente negro, como se a lente tivesse sido coberta bruscamente. O caso nunca foi explicado, mas as fotos circularam em meios restritos, alimentando o terror. Cada desaparecimento parecia trazer novas peças para um quebra-cabeça impossível de montar. As autoridades, pressionadas por famílias desesperadas, tentaram investigar em várias ocasiões, mas sempre retornavam de mãos vazias. Policiais falavam de bússolas enlouquecidas, rádios que perdiam o sinal sem motivo e da estranha sensação de que o tempo dentro da floresta passava mais devagar. Um investigador descreveu a experiência como andar em um lugar que não pertence a este mundo. A cada nova busca, menos voluntários se apresentavam, até que, em certo ponto, a floresta foi simplesmente deixada de lado, como se o esquecimento fosse a única forma de conter o pavor coletivo. O mais curioso é que, apesar de tantos desaparecimentos, há quem jure que a floresta chama suas vítimas. Pessoas que sumiram teriam antes comentado com amigos ou familiares que sentiam um desejo inexplicável de explorá-la, como se algo as atraísse para dentro de suas entranhas. Alguns falavam em sonhos recorrentes, onde caminhavam por trilhas que nunca tinham visto, ouvindo vozes que os chamavam pelo nome. Outros relatavam pressentimentos estranhos, como se já soubessem, no fundo, que não retornariam. Esse padrão, repetido ao longo de décadas, alimenta a teoria de que a floresta não é apenas um cenário, mas uma entidade viva, que escolhe quem irá atravessar seus limites para nunca mais voltar. E é nesse ponto que a lenda ultrapassa a fronteira do mito para se tornar uma ameaça real. Porque não se trata mais de casos isolados, mas de uma história que se repete com precisão perturbadora. Uma força invisível que decide, sem critério aparente, quem será a próxima vítima. E cada novo desaparecimento acrescenta mais uma camada de terror a um mistério que, ao que tudo indica, jamais terá uma resposta definitiva. Ao longo do século XX, a Floresta dos Desaparecidos deixou de ser apenas um rumor local e passou a despertar o interesse de jornalistas, pesquisadores e até do governo. A quantidade crescente de relatos impossíveis de ignorar chamou a atenção de universidades e de órgãos de segurança que tentaram, em diferentes períodos, lançar investigações formais. Mas, ironicamente,
Quanto mais se buscava esclarecer os fenômenos, mais o mistério se aprofundava. Cada esforço para explicar racionalmente os desaparecimentos acabava gerando novos enigmas, e a floresta parecia se divertir em ridicularizar qualquer tentativa de compreensão humana. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu em 1978, quando uma equipe de geólogos foi enviada ao local para analisar possíveis fenômenos magnéticos que poderiam justificar a desorientação de exploradores. A hipótese inicial era simples. Talvez existisse na região algum tipo de campo eletromagnético incomum, capaz de afetar bússolas, equipamentos eletrônicos e até a percepção do tempo. No entanto, o que aconteceu com aquela expedição se tornou um dos episódios mais sombrios já documentados. Após semanas de preparação, os cientistas adentraram a floresta acompanhados de militares. O contato com eles foi perdido depois de 2 dias. Quando uma equipe de busca foi enviada, encontrou apenas parte dos equipamentos espalhados pelo chão, como se tivessem sido largados às pressas. Dos 12 homens, apenas um foi localizado, em estado de choque profundo, incapaz de falar. Passou meses internado, murmurando apenas uma frase repetidamente: "As árvores não querem ser estudadas." Outro caso famoso foi o desaparecimento de uma jornalista chamada Vera Monteiro, em 1984. Determinada a investigar os rumores, ela preparou um documentário independente, planejando passar 10 dias na região para registrar entrevistas com moradores e imagens do interior da mata. Sua equipe a acompanhou até a entrada da floresta, mas Vera insistiu em seguir sozinha para não contaminar a experiência com o medo dos outros. Gravou suas últimas palavras em vídeo: "Se eu não voltar, que essa filmagem seja a prova de que algo existe aqui dentro." O que foi encontrado depois foi apenas sua câmera, caída entre raízes, com as últimas imagens mostrando trilhas escuras e um som de respiração ofegante. O vídeo termina de forma abrupta, com o enquadramento virando para o alto, revelando copas de árvores que pareciam se fechar lentamente, como se quisessem aprisioná-la. O corpo de Vera jamais foi localizado, mas sua filmagem ainda circula em fóruns de investigação paranormal, reforçando o pavor em torno da floresta. Tentando encontrar explicações mais concretas, alguns cientistas se voltaram para teorias atmosféricas. Sugeriram que gases subterrâneos poderiam causar alucinações, desorientação e até perda de consciência. Essa hipótese, embora plausível em determinadas regiões do mundo, nunca foi comprovada ali. Não havia depósitos de gás conhecidos, tampouco registros de intoxicação compatíveis. Mesmo assim, a teoria persistiu por um tempo, usada como desculpa oficial para justificar os desaparecimentos. Mas ela caiu por terra quando um grupo de militares treinados, equipados com máscaras e sensores, desapareceu da mesma forma, sem deixar rastros, em 1991. Mais uma vez, nenhum indício de gás foi encontrado. Mais uma vez, a floresta venceu. Outra linha de investigação procurou explicações psicológicas. Especialistas afirmavam que a floresta poderia ser um catalisador de medos profundos, estimulando alucinações coletivas em pessoas que já entravam ali sugestionadas. Essa ideia, no entanto, perdeu força diante de relatos de testemunhas que jamais acreditaram nas lendas, mas que voltaram traumatizadas após breves incursões. Além disso, como explicar os objetos deixados de forma organizada? Como justificar marcas em árvores que lembravam símbolos antigos, encontrados em locais onde nunca houve presença humana registrada? A ciência parecia sempre tropeçar diante de detalhes impossíveis de ignorar. O mais assustador é que a floresta parecia reagir às tentativas de explicação. Quanto mais equipamentos eram levados, mais falhas ocorriam.
Drones caíam inexplicavelmente, câmeras captavam apenas estática, gravadores registravam ruídos que não correspondiam ao ambiente. Em uma das investigações mais recentes, realizada em 2007, pesquisadores relataram que os áudios capturados durante a noite mostravam dezenas de vozes sussurrando simultaneamente, embora não houvesse ninguém por perto. Quando os sons foram analisados em laboratório, descobriu-se que muitas das vozes repetiam nomes de pessoas desaparecidas décadas antes. Como isso seria possível? Para os céticos, era apenas pareidolia sonora. Para os que acreditam, era a prova de que a floresta guarda as almas que consome. Entre todas as tentativas frustradas de encontrar uma explicação, uma constante permanecia. Cada vez que alguém se propunha a decifrar o mistério se tornava maior. Era como se a floresta não apenas engolisse corpos, mas também verdades. Uma entidade silenciosa e paciente que se alimenta não apenas de vidas, mas do próprio medo humano. E diante dessa presença, até a ciência, com toda a sua lógica e tecnologia, parecia pequena e impotente. A cada novo fracasso, crescia a convicção de que não se trata apenas de um fenômeno natural. Algo ali escapa às nossas leis, desafia nossas explicações e ridiculariza nossas certezas. E essa é, talvez, a face mais assustadora da floresta dos desaparecidos. Não o que sabemos sobre ela, mas aquilo que nunca conseguiremos entender. Se a maioria dos que entram na floresta dos desaparecidos simplesmente nunca retorna, existem aqueles poucos, raríssimos, que conseguem sair vivos. Mas sobreviver, nesse caso, não significa escapar. Os que retornam não trazem consigo apenas o corpo intacto, mas marcas invisíveis, cicatrizes que não podem ser vistas, apenas sentidas. Eles não voltam como eram antes, retornam diferentes, como se uma parte essencial tivesse sido deixada para trás, ou pior, como se algo tivesse vindo junto com eles. Esses sobreviventes são peças-chave para entender, ou pelo menos pressentir, a natureza sombria daquele território amaldiçoado. Um dos relatos mais antigos de sobreviventes data de 1936, quando um jovem chamado Elias foi encontrado vagando às margens de uma estrada a dezenas de quilômetros da floresta. Estava descalço, com roupas em frangalhos e o olhar completamente vazio. Não conseguia falar, apenas tremia e repetia um som gutural, como um lamento sem sentido. Aos poucos, conseguiu formar algumas palavras, mas o que dizia não trazia alívio, apenas mais terror. As árvores falam, elas sabem nossos nomes. Elias jamais conseguiu retomar a vida normal. Foi internado em um sanatório e passou o resto de seus dias desenhando figuras estranhas nas paredes. Símbolos circulares, linhas entrelaçadas que lembravam raízes e, em alguns casos, formas humanas distorcidas. Curiosamente, décadas depois, símbolos semelhantes foram encontrados em cavernas próximas à floresta, atribuídos a povos antigos que desapareceram misteriosamente. Como alguém sem qualquer conhecimento arqueológico poderia reproduzir aqueles sinais? Até hoje, essa pergunta não tem resposta. Outro caso marcante ocorreu em 1972, com um caçador chamado Vicente. Ele era experiente, conhecia bem a região e ria das lendas locais, considerando-as superstições sem valor. Porém, depois de 3 dias desaparecido, foi encontrado por sua família em estado deplorável, escondido dentro de um tronco oco, coberto de arranhões. Seus olhos estavam arregalados, como se tivessem visto horrores que ninguém mais podia enxergar. Vicente insistia que havia passado meses dentro da floresta, embora apenas poucos dias tivessem se passado no mundo real.
Ele falava de vozes que o chamavam pelo nome, de figuras que se moviam entre as árvores, observando-o a cada instante. Disse que uma delas se aproximou tão perto que ele pôde sentir o frio emanando de sua presença e que sussurrou algo em seu ouvido. Você não pertence mais ao seu mundo. Vicente morreu alguns anos depois, isolado, atormentado por pesadelos incessantes. Nunca mais conseguiu dormir em paz. O relato mais estudado, porém, é o de Marcos, em 1998. Ele desapareceu por 3 dias, deixando para trás apenas uma mochila e uma faca cravada no solo. Quando foi encontrado, caminhava lentamente pela beira da estrada, repetindo a mesma frase em voz baixa: as árvores querem mais. Levado para o hospital, não apresentava ferimentos graves, mas seu comportamento era inquietante. Passava horas olhando fixamente para o nada, como se escutasse algo que ninguém mais podia ouvir. Durante as noites, escrevia compulsivamente em pedaços de papel símbolos estranhos, os mesmos que Elias havia desenhado décadas antes. Pesquisadores que analisaram os registros afirmaram que os símbolos eram idênticos aos encontrados em sítios arqueológicos nunca divulgados ao público. Como Marcos poderia conhecê-los? A explicação oficial foi de colapso nervoso, mas para os que acompanharam de perto, não havia dúvida. Ele trouxe algo da floresta consigo. O mais aterrorizante, nos sobreviventes, não são apenas suas histórias, mas a forma como vivem depois. A maioria não consegue retomar uma vida comum. Alguns desenvolvem fobias severas, principalmente relacionadas a árvores e ambientes escuros. Outros passam a ter lapsos de memória, como se parte de suas mentes tivesse sido arrancada. Há quem perca completamente a sanidade, murmurando frases desconexas, como se ainda estivessem presos dentro da floresta. E em todos os relatos há um detalhe constante: os sonhos. Todos afirmam que desde que saíram, sonham quase todas as noites com a floresta. Nos sonhos, caminham por trilhas escuras, ouvem vozes familiares e sempre acordam no momento em que algo os toca pelas costas. Alguns dizem que nesses instantes têm certeza de que não estão sonhando, mas de fato sendo observados, mesmo em suas próprias casas. Isso levanta uma pergunta ainda mais perturbadora. Será que quem sai da floresta realmente escapa? Ou será que ela continua acompanhando, mesmo à distância, aqueles que ousaram atravessá-la? Muitos acreditam que a floresta marca suas vítimas, como um caçador que fere sua presa apenas para voltar depois e finalizá-la. Há relatos de sobreviventes que, anos depois de sua fuga, desapareceram novamente, dessa vez de suas próprias casas, sem deixar rastros, como se a floresta tivesse esperado pacientemente para reclamar o que era seu. Não importa onde estejam, dizem alguns, mais cedo ou mais tarde, ela sempre encontra o caminho de volta até eles. O padrão entre os sobreviventes é claro: eles não voltam sozinhos. Carregam consigo ecos, memórias e talvez entidades que atravessaram com eles. E esse detalhe faz com que a existência da floresta seja ainda mais apavorante. Porque se ela é capaz de acompanhar os que saem, então ela não é apenas um lugar, mas uma presença, uma sombra que pode atravessar limites, que pode estar em qualquer parte, inclusive observando aqueles que ousam ouvir essas histórias. E é nesse ponto que a Floresta dos Desaparecidos deixa de ser apenas um espaço geográfico e se transforma em algo muito mais vasto e aterrador. Com o passar das décadas, tornou-se evidente que a ciência jamais seria capaz de oferecer respostas satisfatórias para os mistérios da Floresta dos Desaparecidos. Foi então que começaram a surgir teorias mais sombrias, vindas de estudiosos do oculto, místicos e até mesmo de moradores locais que herdaram, através de gerações, histórias proibidas sobre a região.
Se a lógica e a razão fracassavam, talvez a chave estivesse justamente naquilo que a humanidade teme desde os primórdios: o desconhecido invisível, as forças que não podem ser medidas com instrumentos, mas apenas pressentidas na escuridão. Uma das teorias mais difundidas entre ocultistas é a de que a floresta é um local de sacrifício ancestral. Povos antigos, muito antes da chegada dos colonizadores, teriam usado aquele território como altar vivo para rituais sangrentos. O solo, impregnado de ossos e sangue, teria se tornado um portal, atraindo entidades famintas que se alimentavam da energia vital dos que se perdiam ali. Essa hipótese encontra respaldo em inscrições misteriosas, encontradas em cavernas próximas, símbolos que representam figuras humanoides envoltas por raízes e sombras. Há quem acredite que cada desaparecimento moderno não é acaso, mas continuidade de um ciclo iniciado séculos atrás, quando as primeiras tribos ofereceram vidas humanas em troca de proteção, e que desde então a floresta cobra suas dívidas, geração após geração. Outra teoria, ainda mais perturbadora, sugere que a floresta é, na verdade, um ponto de interseção entre dimensões. Um portal natural, onde o tecido da realidade é mais frágil e pode ser rasgado. Nesse cenário, os desaparecidos não morrem, mas são sugados para outra realidade, um espaço paralelo onde o tempo e o espaço não seguem as regras que conhecemos. Essa ideia é reforçada pelos relatos de sobreviventes que juram ter vivido meses dentro da floresta, quando, no mundo real, apenas dias haviam se passado. Como explicar essa discrepância sem recorrer a uma distorção temporal? Alguns pesquisadores paranormais afirmam que a floresta não apenas engole corpos, mas aprisiona consciências em um ciclo infinito, onde as vítimas vagam sem nunca encontrar saída, tornando-se parte da própria entidade que habita o lugar. Há também quem defenda que a floresta não é apenas um território amaldiçoado, mas uma entidade viva. Não uma metáfora, mas literalmente uma consciência que respira através de suas árvores, que observa através das sombras e que se alimenta do medo dos que ousam entrar. Essa visão ganha força com os relatos consistentes de pessoas que sentiram ser observadas, mesmo quando estavam sozinhas, como se cada tronco fosse um olho, cada galho um dedo estendido. Nessa perspectiva, a floresta não apenas mata, mas escolhe suas vítimas. Atrai-as com sonhos, chama-as pelo nome em sussurros noturnos e só as libera quando já não resta nada de humano dentro delas. E para aqueles que acreditam nisso, não há escapatória. Porque como se luta contra algo que não é apenas parte do ambiente, mas o próprio ambiente? Entre tantas hipóteses, uma das mais sinistras é a de que a floresta é um cemitério espiritual, um espaço onde almas perdidas ficam aprisionadas, incapazes de atravessar para o além. Os desaparecidos, nesse caso, não seriam devorados nem transportados, mas condenados a vagar eternamente entre as árvores, invisíveis aos vivos, mas presentes o tempo todo. Isso explicaria os relatos de vozes murmurando nomes de figuras humanas, que aparecem nas sombras e desaparecem em seguida. Alguns estudiosos do oculto afirmam que esses espíritos tentam avisar os vivos, mas são distorcidos pela própria energia da floresta, transformando-se em ecos de desespero que só aumentam o pavor dos que os escutam. Essa teoria também justificaria porque tantos sobreviventes continuam sonhando com o lugar, porque parte de suas almas teria ficado presa lá, enquanto seus corpos foram liberados. Curiosamente, há ainda uma última hipótese, tão absurda quanto perturbadora, a de que a floresta não pertence à Terra. De acordo com defensores dessa teoria, o local seria um ponto de contato com inteligências não humanas, talvez extraterrestres ou interdimensionais,
que utilizam aquele território como campo de experimentos. Os desaparecimentos, nesse caso, não seriam aleatórios, mas abduções cuidadosamente planejadas. O fato de objetos serem encontrados organizados em padrões estranhos reforça essa ideia, como se fossem deixados de propósito, quase como uma assinatura. Para os que acreditam nessa visão, a floresta seria uma espécie de laboratório a céu aberto, um local onde a humanidade é estudada sem sequer perceber. Independente da teoria escolhida, todas convergem em um ponto. A floresta dos desaparecidos não é apenas um espaço físico. É algo maior, mais profundo, mais antigo, um lugar que escapa à compreensão humana e que se recusa a ser revelado. Talvez por isso todas as tentativas de investigação tenham fracassado, porque não há explicação simples, não há resposta definitiva. O mistério, nesse caso, não é um acidente, é a própria essência da floresta. E talvez essa seja a verdade mais assustadora de todas. A cada desaparecimento, a cada relato interrompido pela escuridão, a floresta dos desaparecidos reforça sua presença como um mistério indomável. Ela não precisa de provas concretas para existir. Basta o silêncio das famílias que nunca obtêm respostas. Basta a ausência de corpos. Basta o medo estampado nos rostos dos raros sobreviventes. Com o tempo, a floresta deixou de ser apenas um espaço geográfico e se transformou em um símbolo, o reflexo mais puro daquilo que o ser humano teme desde o início de sua existência, o desconhecido. O que nos apavora não é apenas o que ela esconde, mas o que ela sugere, porque a floresta não nos oferece respostas, apenas perguntas que ecoam em nossa mente, alimentando a dúvida, o medo e a sensação de vulnerabilidade. E talvez essa seja a maior crueldade da floresta. Ela não apenas devora pessoas, mas corrói a sanidade coletiva. A cada história de alguém que sumiu, de alguém que foi visto pela última vez adentrando sua escuridão, todos os outros são atingidos pelo pavor do que poderia acontecer consigo mesmos. Não importa se você acredita ou não em espíritos, portais, dimensões paralelas ou entidades invisíveis. O simples fato de existir um lugar onde tantas vidas foram apagadas já basta para que nossa mente vacile. Afinal, o que é mais aterrador? O sobrenatural inexplicável ou a constatação de que nunca teremos as respostas? Alguns pesquisadores afirmam que o verdadeiro poder da floresta está em sua capacidade de se perpetuar. Cada desaparecimento alimenta a lenda, cada lenda atrai novos curiosos, e cada curioso se torna uma nova vítima. É um ciclo interminável, um círculo vicioso que garante que o mistério jamais se esgote. Talvez seja por isso que, mesmo após séculos de relatos, nada mudou. A floresta continua lá, imóvel, paciente, indiferente às nossas tentativas de desvendá-la, porque ela não precisa provar nada. Nós é que precisamos provar que temos coragem de encará-la. E nesse processo, entregamos nossas vidas em suas mãos invisíveis. O que mais intriga, no entanto, é a sensação de proximidade. Porque, embora falemos dela como se fosse um território distante, isolado em mapas esquecidos, a verdade é que florestas existem por toda parte. Quem garante que o mesmo mal não habita árvores próximas, trilhas que percorremos sem medo, lugares que consideramos inofensivos? E se a floresta dos desaparecidos não for um local específico, mas um fenômeno que se manifesta onde há silêncio suficiente para escondê-lo? E se ela não precisar estar a quilômetros de distância, mas apenas alguns passos além da escuridão mais próxima de sua casa? É nesse ponto que a narrativa deixa de ser apenas uma história e se torna um espelho. Porque o verdadeiro terror
não está em acreditar ou não na floresta, mas em reconhecer que há limites que jamais deveríamos cruzar. A humanidade, em sua curiosidade insaciável, insiste em explorar, em desafiar, em romper fronteiras. Mas talvez existam fronteiras que foram erguidas para nunca serem atravessadas. Talvez a floresta dos desaparecidos seja apenas um lembrete cruel de que há segredos que não nos pertencem. E cada vez que alguém desaparece em suas entranhas, é como se a própria natureza estivesse dizendo: vocês não são donos de tudo. No fim, o mistério permanece. Nenhuma teoria pode ser provada, nenhum relato pode ser confirmado em sua totalidade. Mas a ausência, essa sim, é real. Famílias continuam a chorar entes queridos que nunca voltaram. Sussurros continuam a ecoar entre árvores que se erguem como sentinelas de um segredo impossível de decifrar. E nós, observadores impotentes, só podemos nos perguntar: até quando a floresta vai esperar? Até quando permanecerá saciando sua fome com vidas humanas antes que alguém tenha coragem ou insensatez de revelar o que ela realmente é? Talvez essa revelação nunca venha. Talvez a floresta exista justamente para que nunca saibamos. E é isso que a torna tão assustadora. A ideia de que algumas perguntas não têm respostas e que nossa insistência em buscá-las pode nos custar o que temos de mais precioso, nossa própria vida. E agora, depois de conhecer essa história, você ousaria entrar? Você acredita que todos esses desaparecimentos são apenas coincidências ou sente, no fundo, que há algo muito maior escondido ali? A floresta está esperando, talvez por mim, talvez por você, talvez por todos nós. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.